ouvir a voz do Salvador. Apocalipse capítulo 2. Essas coisas diz aquele que ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós estamos numa época de muitas mensagens, né? Uma época às vezes os celulares ficam tocando aquele assoviozinho aí do WhatsApp o tempo todo, tem muitas mensagens. Nós recebemos muitas mensagens no Facebook, nós recebemos muitas mensagens de e-mail, nós recebemos muitas mensagens do WhatsApp, nós recebemos centenas de mensagens, mas eu vivi num tempo no interior do Brasil que quando alguém vinha do Ceará e trazia uma carta, aquela carta era para ser celebrada, se reunia a família, porque uma carta que durava 15, 16, 17 dias, quando um familiar vinha e trazia uma carta de um parente, era uma festa. Quando alguém ia para o Ceará, juntava todo aquele povo da região e escreviam cartas e pediam para as poucas pessoas que sabiam escrever, que pudessem escrever cartas para mandar para lá, e cartas eram mais difíceis naquele tempo. Hoje em dia a gente não tem carta porque tem trocentos tipos de mensagens. Nessa época as cartas tinham também essa importância fundamental. O apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos, já todos os outros apóstolos haviam morrido, já tinha mais de 40 anos que o apóstolo Paulo tinha passado lá na igreja de Éfeso e havia pregado. Ele estava preso na época de um imperador chamado Domiciano. Ele foi preso por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho, estava proibido de pregar, a igreja estava assustada porque todos os apóstolos haviam sido assassinados, haviam sido mortos, só havia sobrado João, e o João estava velho e preso, não tinha mais apóstolos, a igreja estava assustada com a perseguição que vinha sobre ela, e aí o apóstolo João o apóstolo João recebe do Senhor uma visão e o anjo do Senhor disse que era para ele escrever aquilo que estava vendo, e ele termina o capítulo 1, esse texto é uma continuação do capítulo 1, quando o Senhor Jesus, dizendo a respeito de si mesmo, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A carta era para ser enviada para os 7 ministros, para os 7 mensageiros, para os 7 pastores, vamos dizer assim, daquela igreja. O número 7 no Apocalipse tem o sentido de totalidade, de completude. Então a carta não era apenas para aquelas 7 igrejas, a carta era para todas as igrejas que estavam agora simbolizadas naquela região, naquele lugar onde elas eram mais ou menos próximas quando a gente pega o mapa. Era preciso que eles olhassem e entendessem que a carta era para todo mundo. Essa primeira carta era para a igreja de Éfeso, uma cidade portuária, poderosa, rica. Ainda hoje tem ruínas da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha uma biblioteca que cabiam 21 mil pergaminhos.
As paredes são altas. Quem olha a imagem hoje, as paredes são altas, restou, a fachada da frente ainda tem. Era uma cidade que tinha rua de pedra, dessa biblioteca até o porto, era asfaltado, né, com pedra naquela época. Era uma cidade poderosa, era a cidade que tinha o templo da deusa Diana, e as pessoas viviam muito bem com o dinheiro que aquele templo produzia, com tudo que eles faziam ali. Era uma cidade rica, e ali estava uma igreja muito importante, e o Senhor Jesus resolve mandar essa carta, essa mensagem para a igreja de Éfeso, que nós vamos receber como sendo uma mensagem para a nossa igreja. E quando a gente pensa a igreja como não sendo a instituição, mas o resultado da vida de cada um de nós vamos pensar que essa carta é uma carta para nós. E se você é de outra igreja e está aqui hoje, é uma carta para você também, porque você é a igreja de Jesus, e se elas foram feitas para 7 igrejas, ela é feita para mim, e é feita para você, e é feita para todas as igrejas de Jesus na face da terra, no primeiro século, no segundo, no quinto, no oitavo, no 20º, no 21º, e enquanto Jesus Cristo não voltar, nós vamos olhar para essa carta e vamos entender que ela também é uma carta para nós. Nessa mensagem primeira, Jesus diz assim: eu quero lembrar em primeiro lugar que eu conheço vocês, eu conheço o que vocês fazem, eu conheço as obras de vocês. A palavra que aparece como conheço aqui, não é apenas um conheço de tenho conhecimento, é um conheço resultado de um exame. Eu olho para vocês, eu percebo com os meus olhos e entendo com a minha mente o que está acontecendo com vocês. Eu tenho conhecimento do que passa na vida de vocês. Primeiro, então, Jesus vai deixando claro esse senhorio que ele assume com a igreja. Ainda que os apóstolos estejam morrendo, Jesus não perde o controle da sua igreja, porque ele morreu por ela, a adquiriu, ela agora é propriedade exclusiva dele. Jesus diz: eu olho para vocês, eu conheço vocês, eu sei o que está acontecendo na vida de vocês, eu conheço primeiro as boas obras de vocês, eu sei o quanto vocês têm trabalhado pela causa do Evangelho, eu sei que esse é um tempo difícil, e eu olho para a vida de cada um de vocês, eu sei que o Evangelho está sendo pregado, eu sei que vocês entendem que existe uma batalha, e eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês. Mas ele diz: mas eu conheço também o labor de vocês, eu sei que vocês em alguns instantes trabalham com afinco, trabalham com sofrimento, trabalham com peso. A palavra labor aqui vem nesse sentido, de vocês trabalharem com esforço dobrado, às vezes até com sofrimento. Eu conheço vocês, mas eu conheço também a perseverança de vocês. A palavra perseverança aqui é bonita, porque ela é uma palavra que diz assim: eu sei que ainda que haja pressão sobre vocês, eu sei que ainda que haja perseguição sobre vocês, eu sei que ainda que haja provação sobre vocês, vocês não têm desanimado, vocês não têm desfalecido, vocês conseguem permanecer sobre a provação da vossa fé. Eu reconheço a fidelidade de vocês, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço o seu labor, eu conheço o zelo que vocês têm. Vocês não suportam homens maus. Quando ele fala de homens maus aqui, ele não está falando de pessoas que matam, de pessoas que roubam, ele está falando de alguma coisa muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais comum. Ele está falando assim: eu sei que vocês não suportam os homens que dizem ser uma coisa e na prática são outra. Eu sei que vocês não suportam essas pessoas que vivem dentro da igreja misturado com pecado. Eu conheço vocês, eu sou encantado com as obras de vocês. Eu sei que vocês chegaram entre vocês algumas pessoas que se diziam apóstolos, e vocês foram lá e provaram esses homens e viram que eles estavam mentindo. Eu sei que vocês não aceitam qualquer tipo de ensino entre vocês. Portanto, Jesus está dizendo: eu conheço a fidelidade de vocês, conheço as suas obras, conheço o seu labor, conheço a sua perseverança, conheço o fato de vocês não suportarem homens maus, e conheço o fato de vocês não aceitarem maus ensinos entre vocês, porque vocês são zelosos.
Lá embaixo ele ainda diz mais: eu conheço que vocês rejeitaram a obra dos nicolaítas, uma seita que atrapalhava a vida da igreja com algum tipo de heresia, e ele diz: vocês não suportam eles, vocês não aceitam eles, e eu também não, porque eu odeio a obra deles. Então Jesus está falando: gente, eu conheço vocês, eu sei o esforço que vocês têm feito, eu conheço tanto que vocês trabalham pela minha causa, eu sei que a minha causa tem caminhado também por causa do trabalho de vocês, eu conheço a fidelidade de vocês. E aí a gente para um pouquinho nesse primeiro ponto e fala: oba, Jesus está falando então que conhece a fidelidade da igreja de Éfeso, Jesus está falando que conhece a fidelidade das outras igrejas, Jesus está falando que conhece a fidelidade desta igreja, Jesus está falando que conhece a minha fidelidade. Então nós podemos nos assentar aqui calmamente e falamos: Senhor, é verdade, ainda bem que o Senhor conhece. Eu fico muito feliz hoje, Senhor, porque o Senhor olha para as minhas obras e fala: eu sei que você tem se esforçado muito pela minha causa. Muito obrigado pelo Senhor reconhecer. Eu sei que você tem se esforçado a ponto às vezes de sofrer pela minha causa. É verdade, Senhor, eu achei que ninguém via isso. Às vezes eu estava trabalhando na igreja, fazendo a obra do Senhor, as pessoas não estavam nem vendo, ninguém parecia que reconhecia. Agora eu fico feliz, porque eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor conhece a minha perseverança também. É verdade, Senhor, muitas vezes eu tenho sido pressionado, muitas vezes eu tenho sido apertado por todo tipo de situação, muitas vezes eu tenho sido provado lá fora, mas ainda assim eu tenho continuado perseverante. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reconhece a minha perseverança. Eu reconheço que vocês não suportam homens que são falsos, pecadores, que misturam as coisas de Deus e que fazem do pecado a prática das suas vidas. É verdade, Senhor, eu tenho me afastado dos homens perversos e maus. Também agradeço o Senhor ser capaz de reconhecer que eu provo os ensinamentos, que eu não saio dando ouvidos a qualquer tipo de ensinamento que surge por aí, de pessoas que saem dizendo ter privilégios e terem autoridades que não são tuas. Que bom, Senhor, que o Senhor está percebendo. Legal, também agradeço o Senhor ser capaz que eu tenho aberto mão de heresias que surgem no nosso meio, de pessoas que contrariam a igreja de Deus, e eu faço isso por zelo à tua causa. Muito obrigado que o Senhor reconhece. Jesus reconhece você, querido, mas a gente precisa parar um pouquinho para perguntar: epa, isso serve para mim? Eu sou alguém que tenho trabalhado pela obra do Senhor mesmo? Eu sou alguém que tenho trabalhado com afinco na obra do Senhor mesmo? A obra do Senhor está sendo realizada nessa terra e tem uma participação minha mesmo? Quando Jesus olha para mim hoje, e agora Jesus não está falando da igreja de Éfeso, Jesus não está falando da igreja de Jerusalém, Jesus não está falando da igreja de São Paulo, agora Jesus está falando comigo aqui. Eu olho para você e eu reconheço a tua fidelidade. Eu olho para você e reconheço o quanto você tem trabalhado pela minha causa. Eu olho para você e reconheço o quanto você tem feito pela minha causa. Querido, eu queria convidar você a essa primeira reflexão. Será que nós temos feito pela causa do Senhor o que está na nossa mão para fazer? Será que nós temos feito pela causa do Senhor o que nós temos condições de fazer? Será que nós temos nos dedicado às coisas do Senhor de acordo com aquilo que o Senhor nos tem dado as condições para nos dedicar? Porque o Senhor está fazendo um elogio aqui à igreja de Éfeso, mas Ele está fazendo um elogio porque Ele fala: eu analiso pormenorizadamente a vida de vocês e entendo o quanto vocês têm feito pela minha causa. Só que Jesus diz assim: eu também conheço as fragilidades de vocês, eu conheço tudo o que vocês têm feito, mas eu tenho contra vocês uma palavra. Eu olho para o coração de cada um de vocês,
eu olho para a vida de cada um de vocês, e eu tenho contra vocês uma palavra dura, palavra daquelas tristes da gente ouvir. Ele diz assim: quando eu olho para vocês, eu tenho percebido que vocês têm suportado tanta coisa por amor do meu nome. Eu tenho percebido que vocês têm lutado sem esmorecer, sem dobrar os joelhos, sem viver como doentes. Eu tenho olhado para vocês e vejo vocês com uma fé forte, firme. Vocês são combativos, vocês não estão fragilizados como alguém que está esmorecido, como alguém que está com a malária profunda. Mas eu olho para vocês e eu tenho uma tristeza, e eu tenho uma palavra para ser dita contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. A palavra abandonaram aqui é vocês mandaram embora, vocês abriram mão, vocês expulsaram da sua vida, vocês tiraram do seu coração o primeiro amor. Talvez o apóstolo Paulo estivesse se lembrando de muitas coisas do passado. Aliás, talvez Jesus estivesse se lembrando de muitas coisas do passado daquela igreja. Quando a gente olha para o passado e lembra daquelas fases gostosas da vida da gente, do nosso primeira namoradinha, primeiro namoradinho. Alguém já cantava lá na época da juventude de alguns aqui, né? Sábado tinha dinheiro para te levar ao cinema, e sem medo pegava tua mãozinha pequena. Aí a gente lembra daquelas coisas maravilhosas dos primeiros tempos, dos nossos amores primeiros. A gente lembra de quando casamos, e era bom ser casado, aqueles primeiros dias, aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros tudo que a gente fazia. A gente se lembra do nosso tempo de conversão, e a gente já sabe agora, quando o pastor fala assim: abra a Bíblia em Romanos, e agora eu sei onde é Romanos, e eu fico orgulhoso de mim mesmo, porque agora eu sei onde é Romanos. E o pastor fala assim: vai ter um culto lá na casa de apoio do Hospital do Câncer, e a gente fala: eu vou lá, porque eu tenho que amar aquela pessoa lá. E alguém vem na frente e fala: vai ter ensaio de um coral, eu não sei nem direito cantar, mas eu quero ir no coral, porque eu estou no meu primeiro amor, eu estou no meu primeiro momento. Talvez Jesus estivesse falando para a igreja de Éfeso: eu lembro daqueles primeiros tempos de vocês, quando o apóstolo Paulo vinha pregar entre vocês. Eu lembro quando Apolo, que Atos capítulo 18 diz assim, que era um homem eloquente e poderoso nas escrituras, pregava para vocês. Eu lembro na época que o apóstolo Paulo passou e ministrou o Espírito Santo sobre os discípulos de João na cidade de Éfeso. Eu lembro dos 3 anos em que Paulo passou pregando na igreja de Éfeso, e a Bíblia diz lá em Atos que ele fazia milagres extraordinários. Fala que naquele tempo os milagres aconteciam a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19:12. Fala também de que naquele tempo que o apóstolo Paulo estava pregando, veio um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as tuas próprias obras. Atos 19, 17, 18. Então ele diz assim, lá em Atos, aquele tempo, o apóstolo Paulo pregava e as pessoas iam se convertendo, e elas vinham chegando e elas iam confessando os seus próprios pecados. Era um tempo em que a igreja estava, essa palavra não é boa, eu sei que essa palavra não é boa, mas é a palavra que eu melhor sei usar. É um tempo que a igreja estava apaixonada, é um tempo que a igreja estava encantada, era um tempo que a igreja estava tão empolgada, talvez seja essa palavra, um tempo que a igreja estava tão empolgada com o evangelho, que as pessoas se convertiam e vinham para a presença de Jesus. Jesus fala: vocês esqueceram esse tempo, já passaram mais de 40 anos, vocês esqueceram desse tempo, vocês continuam fazendo as coisas, vocês continuam sendo fiéis no trabalho da igreja, vocês continuam fazendo a obra da igreja,
vocês continuam perseverantes, vocês continuam apaixonados por aquilo que tem de ser feito, mas vocês não têm estado apaixonados por mim. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu conheço isso no coração de vocês também. Eu conheço que vocês estão vivendo, mas vivendo sem paixão. E aí ele faz uma palavra dura para nós, porque ao mesmo tempo que ele diz, eu conheço o que vocês fazem, eu conheço que vocês esqueceram no coração, e eu quero fazer uma proposta para vocês: reconciliem. O melhor que vocês fazem é reconciliar. Primeiro, olha onde caíram. A expressão que Jesus vai falar é: lembra-te de onde caíste. Dá uma olhadinha lá atrás. E aí a palavra que vem na frente é arrepende-te. Porque ele está falando que o que fez a gente perder o vigor, o que fez a gente perder a paixão, o que fez a gente esquecer, mandar fora, expulsar o primeiro amor, foi pecado. O pecado vai tomando conta da nossa vida, irmãos, devagarzinho. Às vezes é preciso que para a gente caminhar para frente, nós olhemos para trás um pouquinho. Às vezes é preciso que para a gente progrida, nós olhemos lá atrás, para poder olhar onde foi que eu caí. E pode ter acontecido um pecado, um ato, uma prática, que a gente cometeu lá atrás e fez a gente ir perdendo o rumo, o vigor, o amor pela causa. Era um tempo que eu ia para a igreja com alegria, é um tempo que eu tinha que limpar alguma coisa na igreja, eu fazia com alegria, é um tempo que eu evangelizava alguém empolgado, é um tempo que eu olhava os números de missões e ficava estupefato, porque eu entendia que aquilo de alguma maneira estava falando comigo. É um tempo que me incomodava profundamente quando eu não lia a palavra de Deus. É um tempo que domingo era dia do Senhor, não era dia meu. É um tempo que eu entendia que levantar de manhã para ir para a escola dominical era uma bênção na minha vida, era uma alegria na minha vida. Era um tempo que eu imaginava que eu podia entregar um folheto para alguém, e se eu entregasse esse folheto para alguém, poderia o Espírito Santo utilizar-se desse folheto para salvar aquela pessoa, porque salvar alguém queimava o meu coração. Mas eu caí, eu cometi um pecado. Esse pecado pode ter sido alguma coisa horrível que eu fiz lá fora, ou pode ter sido uma coisa horrível que eu fiz aqui dentro. E eu comecei a me afastar do primeiro amor. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E às vezes eu não cometo um pecado grande, mas eu vou me preparando e vou cometendo pequenos pecados, que vão me afastando da intimidade com o Senhor. E aí Jesus fala: olha onde foi que você caiu, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Jesus está nos convidando para essa reflexão hoje. Jesus está nos intimando para essa confissão hoje. Jesus está nos ordenando a essa reflexão hoje. Por que é que eu ia no domingo à tarde fazer visita no hospital quando era jovem? Por que é que eu entrava num ônibus e fazia uma oração dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, manda alguém não crente para sentar do meu lado para que eu possa falar de Jesus? Por que eu perdi essa paixão? Olha para trás, percebe onde caiu, arrepende-te. A palavra arrepende-te não está dizendo apenas que é para eu não fazer mais. Não é só isso, irmãos.
Arrepende-te é uma palavra que diz que você deve mudar de conceito. Aquilo que foi feito como uma coisa errada, agora é encarado por nós como pecado. Eu estava me afastando do Senhor, eu estava pecando, ainda que estivesse dentro da igreja, ainda que estivesse fazendo a obra do Senhor, ainda que estivesse dedicado nas coisas do Senhor, a ponto de Jesus olhar para mim e falar: eu reconheço o que você tem feito, mas você tem pecado. E porque você tem pecado, você vai se esfriando na fé, vai morrendo dentro da igreja. Aí ele diz assim: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. É comum, nos aconselhamentos de casamento, os conselheiros lembrarem aos jovens casais ou aos velhos casais: lembra daqueles primeiros anos? Lembra daquelas primeiras práticas? Volta a fazer. Volta a fazer. E aí Jesus dá uma palavra dura de novo, porque ele fala: e eu falo isso para você fazer enquanto é tempo, senão eu venho e removo o teu candeeiro. Jesus estava explicando isso para a igreja, a palavra era para a igreja, não era a palavra específica para o crente, era uma palavra para a igreja era o candeeiro, porque a igreja naquele ambiente de trevas, se as estrelas eram os pregadores, os pastores, a igreja era o candeeiro, que ficava iluminando no meio das trevas. Jesus diz assim: se vocês não mudarem de postura, eu vou remover o candeeiro. A igreja de Jesus nunca vai passar, mas tem igreja local que acaba. Tem igreja grande que acaba. Tem igreja forte que acaba. A igreja de Éfeso acabou, porque eles não voltaram à prática das primeiras obras. Essa era a mensagem que Jesus tinha para a igreja de Éfeso. Eu conheço vocês, eu sei que vocês têm feito muito, mas eu conheço o coração de vocês e sei que vocês perderam o amor por mim. Vocês estão como aquele casal que já casado de muitos anos, que não se traem, mas também não se conversam, que moram juntos, mas não têm intimidade, que tomam a Santa Ceia juntos, mas não têm comunhão em casa. Eu estou convocando vocês: arrependam-se e voltem à prática do primeiro amor. A palavra não era uma palavra para derrubar, era uma palavra para reconstruir. Por isso ele está lembrando: ao vencedor dar-lhe-ei que coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós somos vencedores. Nós somos vencedores, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não é para a gente viver derrotado, não é para a gente viver derrubado, não é para a gente viver esmorecido. A palavra lá atrás é com os joelhos dobrados, sem poder caminhar. Não é para a gente viver vida infrutífera, não é para a gente viver desanimado. Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, nós já fomos feitos filhos de Deus, não há quem nos condene, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas nós precisamos viver amando o Senhor da igreja. Nós precisamos renovar o nosso amor, o nosso compromisso com Ele. Nós precisamos voltar àquelas práticas simples do Evangelho que a gente fazia com tanta paixão, com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu tenho pensado muito no alface. Lembro muito quando os pais diziam que a gente tinha que comer alface, tinha que comer fruta. Eu não gostava de alface, não gostava de nada que era verde dentro da comida. E agora a gente vai ficando mais velho e vai entendendo. Hoje o Carlinhos chegou falando que é importante comer tofu. E eu fiquei pensando: meu Jesus Cristo, para quem celebrava apenas bife e Coca-Cola, ele agora está
Ele assistiu no Globo Repórter e agora ele está encantado que agora vai ter que comer também tofu. Porque a gente vai ficando mais velho e vai entendendo que pequenas coisas alimentam a alma da gente. Essa semana foi uma semana de oração, o coração ficou preenchido. Aquele culto na casa de alguém, aqueles 10 minutos de leitura da palavra de Deus, aquela oração de joelhos na beira da cama, aquele tempo de oração quando se está dirigindo, aquele hino que se ouve, ou aquela música que se canta, e a gente poder fazer assim: eu estou fazendo porque eu amo o Senhor Jesus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o dono da minha vida, porque Ele morreu por mim na cruz, porque Ele me adquiriu, porque eu sou propriedade dEle, porque agora eu pertenço a Ele, e eu vou dedicar toda a minha vida, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, todos os meus bens, toda a minha família, tudo o que tenho e sou a Jesus, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu conheço vocês, tenho porém contra vocês o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. Percebe onde tem caído? Arrependam-se e voltem à prática do primeiro amor. Porque ainda que o tempo aqui seja difícil, ainda que os apóstolos sejam sacrificados, ainda que irmãos sejam presos, vocês vão comer da árvore da vida que está no paraíso. Vivam como vitoriosos e não como derrotados. Amem o Senhor da igreja, porque o Senhor da igreja é a tua vida. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar?